Olha, eu tenho que admitir que desde que comecei a ir no cinema por causa do dito pós-horror, a minha vida ficou um pouco melhor com relação a filmes de maneira geral, assim, filmes de terror. Porque, olha, não tem como não admitir que os filmes de terror pipoca, eles estavam bem baixos, assim, né? Era muito um gênero suprautilizado, muito filme de exorcismo, filmes que apelavam demais. Assim, tô falando do gênero, do circuito normal de Hollywood, super orçamentário e tal, e não falando desse terror independente e tal, que, enfim, também vai esbarrar bastante nessa conversa. É por isso que, Ira, você, que sempre me acompanhou aí no cinema, você gosta muito desse termo, né, pós-horror? Gosto sim, defendo sim, e precisa ter algo novo pra gente se apegar. Mas, assim, será que algo novo é o quê? É algo que a gente não estava vendo antes? É algo que só agora viu a luz do dia? A gente pretende debater um pouco sobre essa questão do gênero e talvez até muitos ouvintes estejam aí confusos. E por isso, pedir pra galera fazer o dever de casa. Por exemplo, vou pedir agora. Nanticon, me cite um filme considerado pós-horror. Vamos lá, um dos mais clássicos aí, que ficou na memória de muita gente. A Bruxa, com certeza. E tá na Netflix, inclusive. Olha aí, rapaz. E tirou provavelmente da boca da Ju, porque a Ju tem aí um apego emocional a esse filme, porque foi o filme que fez ela começar a gravar Mundo Freak. Olha aí. É verdade, minha gente, é verdade. Mas olha, eu já vou começar discordando. Vamos lá. Discorde, não, por favor. Porque a Ira falou assim, precisamos de algo novo, mas aí eu vou dizer pra vocês, um dos meus filmes preferidos de terror é de 1980 e eu acho que ele é pós-horror. Olha lá, e agora? O que nós faz com essa informação? Eita, discutimos depois. Depois dos recadinhos. E aí, Jéssica, me fala aí um filme de pós-terror, pós-horror. Olha, pra mim, sinceramente, eu acho, assim, pelo que eu consigo compreender do pós-horror, eu acho que O Convite, da Karin Kusama, eu acho que ele é pós-horror por 1 milhão de motivos, mais ou menos. Olha aí, ó. Então, ó, o ouvinte já deu pra perceber que a gente vai falar sobre aqueles filmes que, às vezes, o cara que gosta de terror não gosta de ver, né? Que é aquele filme, eu não tomei susto suficiente, né? Mas, antes que você tomar susto, eu vou te dar um susto agora, porque a gente vai lá pros recadinhos e a gente já volta com essa discussão. Afinal de contas, pós-horror existe? O que é pós-horror? Fica aí ligadinho pra você que gosta de filme de terror, que a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos agora no de recadinhos do Mundo Freak Confidencial com o maior anúncio do ano. Eu nem gostaria de falar isso porque eu acho que vai ter outro anúncio maior. Mas tá pau a pau aqui, porque esse vai ser talvez um dos anúncios mais importantes desse ano, de 2019. E a gente já vem dando pré-anúncios nos episódios passados. E eu peço encarecidamente que você escute até o final, não pule essa parte. Pelo menos nesse anúncio, eu quero que você escute até o final, porque mais do que nunca a gente precisa da força de você ouvinte, porque você vai nos ajudar a construir algo muito foda nesse ano de 2019, não é mesmo, Ira Croft? Oi, Andrei. Oi, ouvinte. Nossa, estou muito nervosa, muito ansiosa e animada para este anúncio. Eu estou há dias, ouvinte, querendo, sabe, explodir, gritar e contar para vocês e contar no grupo de apoiadores, de ouvintes, e eu desesperado e o Andrei, não, e a gente segurando esta informação, porque desde ano passado estamos planejando isso, então tudo isso que vai acontecer foi pensando em vocês e em nós. Vem aí a primeira São Paulo Fantástica, uma feira produzida pelo Mundo Freak Podcast e pela Estuplendo, uma empresa de produção de conteúdos. Juntos vamos construir uma feira de entretenimento de terror,
mistérios, fantasia e magia. Cara, eu acho que todos vocês ouvintes já têm uma certa noção da dimensão que começou a tomar os freakouts. Porque a gente já não tava mais conseguindo fazer em bar, a gente começou a alugar casa, tava esgotando os ingressos, então a gente pensou, por que não juntar o útil ao agradável? Eu não quero mais ficar selecionando os ouvintes, eu não quero mais, enfim, ter que ficar negando, porque, meu Deus, não tem, porque a capacidade da casa vai ficar todo mundo desconfortável, vai todo mundo morrer. Não, agora a gente vai fazer algo grande, algo que vocês merecem, do tamanho que vocês merecem. E esse passo grande é contando com todo mundo. Vai ser uma feira com expositores de quadrinhos de terror, literatura de terror, tudo que envolve os temas aqui do Mundo Freak, de ufologia, de magia, muita capirotagem. Então vocês estarão próximos de expositores e marcas que também tem relação com a gente, envolvido num evento só, acessível para todo mundo. Então vai ser uma coisa de qualidade, nível Mundo Freak, e acessível para você e para nós também. Assim, gente, eu vou fazer o grande anúncio dessa noite é que você já pode comprar o ingresso. Vai acontecer dia 10 de agosto, que vai ser das 10... A gente vai tentar fazer das 10 às 10, mas 10 às 9, a gente vai estar tudo aí confirmado pra você no Simpla, né, que é o site onde que a gente costuma vender ingresso aqui das nossas coisas. Mas, Andrei, você vai me perguntar, o que tem nessa feira? Porque, beleza, já sei que vai ter marcas, vai ter expositores, vai ter coisa pra ser comprada, vai ter mesa do Keller, vai ter mesa da Ju, vai ter mesa da Penumbra, e vai ter, cara, dezenas de expositores, vai ter muita gente foda, parceira do Mundo Freak. Mas o que vai ter mais? O que vai ter, Andrei? Cara, a gente vai ter um circuito de palestras em que qualquer pessoa que estiver perambulando pela feira pode ficar lá o dia inteiro. A gente tá fechando ainda com as pessoas, mas a gente só quer trazer galera foda. A gente quer unir a podosfera de terror também. A gente quer começar a entrar em contato com essa galera. Atrações especiais para você, o nosso público que curte a nossa temática. Isso aí. E também não é só terror, né? A gente vai ter muito desse lado do entretenimento e também workshops. Isso mesmo. Então a gente vai ter em paralelo acontecendo com o evento. Nós vamos ter aulas sendo ministradas. Obviamente, você pode optar apenas pela feira, mas se você quiser ir nos workshops, você pode agora entrar no Simpla e ler os descritivos, tá bom? Prestem bastante atenção nos horários, que vocês não vão conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Mas vão ter 2 salas, né, Ira? Quer falar um pouquinho dessas salas? Isso mesmo. Serão 2 salas. Uma sala ocorrendo workshops mais nerds de literatura, como criar o seu podcast, e também uma segunda sala acontecendo workshops mágicos sobre tarô, como montar o seu ritual, tudo que tem relação com a gente. Então é isso, gente. O que eu quero imprimir a ferro e fogo na cabeça de vocês é que esse evento, ele não é um evento só de terror, ele não é um evento só de magia, ele não é um evento só de ufologia, ele não é um evento só de conspiração, ele é um evento do Mundo Freak, que embarca todas essas tribos, né? E, cara, a gente quer fazer um evento especialzinho pra todo mundo, pra pelo menos você que vai, eu sei que muita gente vai no Freakout, acaba não indo porque não tem um amigo que escuta Mundo Freak, acaba não indo por causa disso, acho que vai se sentir meio deslocado. A gente tá fazendo um evento pra você que quer ir em grupo, pra você que quer ir com a família, pra você que quer ir em dupla, pra você que quer ir de casal e pra você que quer ir sozinho. Você vai poder ali desbravar todo um mundão de coisas pra serem feitas e, é claro, também com a nossa qualidade, que a Era já falou aqui, mas também com várias pessoas. Vai ter Rafael Jacaúna. Ah, Andrei, eu não tenho tempo. Cara, eu vou lá, eu vou sequestrar, vai aparecer uma van preta na casa do Rafael Jacaúna, eu vou colocar ele pra dentro e ele vai estar aqui na porra desse evento. E pra finalizar aqui, só reiterando, no post desse episódio eu vou deixar algumas coisinhas. Pra você que é público, pra você que quer ver a gente, mas não apenas isso, participar de um evento fantástico, como o próprio nome já diz, a São Paulo Fantástica, você pode acessar agora no nosso site, no mundofreak.com.br, e até esse post, você vai clicar no Simpla, né, no link que a gente tem no post, e você pode comprar esse ingresso. Lembrando que quem quiser fazer workshops, são valores diferenciados, você pode escolher um horário específico, é um valor, você pode escolher todos os horários, e vão ter workshops acontecendo ao mesmo tempo. Então, fica de olho na agenda, toma cuidado para você não tentar ir os dois ao mesmo tempo, que você não vai conseguir, e para caso você quiser fazer, e os ingressos vão estar disponíveis por cada horário, tá bom? Então, são horários divididos por cores, e caso você queira fazer todos o dia inteiro de workshop, você pode comprar ali um pacotão com desconto, e você vai poder não apenas acessar a feira, como também acessar esses workshops, e optar aí para qual sala você quer
quer assistir cada horário, tá bom? Então você pode montar aí o seu plano de aula pra você, só o Mundo Freak oferece. E pra você, isso mesmo, nobre ouvinte, você que é expositor, você tem um produto, um serviço, algo que tem a ver com esse evento, também vou deixar nesse post aí um manual para expositores e também um Google Forms pra você responder. Você vai entrar numa filinha de espera e em breve a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Então é isso, eu e a Ira temos que ir agora porque a gente tem muito mais coisa pra planejar para esse evento ficar incrível. E lembrando a todos que não olhem para trás, porque é na frente que vai acontecer um evento magnífico e esse episódio ficou maravilhoso. Vamos pra ele. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial e dessa vez a gente vai chafurdar, literalmente, né? Amizades serão desfeitas aqui nesse podcast. Inclusive, fica aí o alerta aí pra vocês. Meu nome é Andrei Fernandes, eu gosto bastante de terror e pra me ajudar na fileira da equipe temos ela, Juliana Pozolaco. Tudo bem com vocês? Assistam mais filmes de terror, eles são ótimos. Tem uns que são meio... mas agora tem uma safra maravilhosa aí. Vai lá, dá uma olhada. O problema não é o filme ser ruim, porque no terror, ser ruim é bom. O problema é o filme meia bomba. É o cara que tenta e não consegue. Esse aí é o problemático. E pra me ajudar temos aqui ela também, Ira Croft. Vai ter muita coisa pra gente discutir nesse programa, gente. Muita coisa. Além de só cinema, como comportamento, como movimentos, como ações para que sejam definidos termos como este. Vai ser muito foda esse programa. Eu tô animada há muito tempo. Então, a gente já bate aqui que até o final desse podcast a gente vai firmar se esse tema é correto ou não. E a gente que vai ser aqui a referência. Qualquer discussão na internet, você puxa esse podcast. Olha o Andrei atraindo processos, meu. A gente tá aqui de boa, de brincadeira. Não, isso aqui é coisa séria. Podcast é coisa séria. Podcast não é um bando de gente que não entende o que tá falando e cagando regra. Podcast é um bando de gente que não entende o que tá falando, cagando regra com propriedade. Então, a gente tem que respeitar essa definição aí do que é o podcast. E temos aqui dois convidados maravilhosos, ele que já participou aqui com a gente em diversos momentos. Nando, lá do Hora do Terror. Ô, Nando, e aí, tudo bem? Oi, galera, o Nando, ele não pôde vir. Aqui quem fala é o Wilson, tá? E ele falou aqui pra eu falar que eu só gosto de filmes de terror mesmo, assim, mais elevado, mais inteligente, que tem que ter uma certa capacidade intelectual aí pra entender, tá? Muita gente aqui não gosta, não entende nada, tudo burro. Ah, e claro, e não pode ter susto, hein? Não pode ter susto. Olha aí, ó. Por que você tá me imitando, Nando? Para com isso. E temos aqui ela também, inaugurando pela primeira vez aqui no podcast Mundo Freak, ela, a Capirogesca. Por favor, se apresente aí pro nosso ouvinte. Olá a todos, né? Eu sou aqui uma novata no Mundo Freak, estou muito nervosa e ansiosa. E eu acho que eu já comecei, né, nesse programa aí que, né, vai dar o que falar. Eita, não sei se estou preparada, mas a gente vai lá ver o que consegue aqui discutir com esses grandes monstros do terror, não é mesmo? Nossa, não precisa ofender também não, hein? Não é. Tudo bem. Não era bem esse tipo de monstro, mas tudo bem. Olha aí, ó. Mas pode ser também. Pode ser vários tipos de monstro. Eu tô indo pra esse caminho. Mas, gente, vamos lá. Vamos começar. Pós-horror não existe, não é mesmo? A gente precisa ser verdadeiro aqui com o nosso ouvinte, certo? Vamos falar da origem. De onde surgiu esse termo? Acho que seria importante. Obrigado, Nando. Obrigado. Que eu já ia rolar uma agressão doméstica por parte da Ira para comigo. Vamos começar do começo, por favor. É bom que você já está preparado. Vocês estão em cômodos diferentes gravando? Estamos, claro, óbvio, né, cara? E eu tô trancado. Andrei, fecha a porta. E olha, Ju, você como frequentadora do meu lar, da minha casa, conhece nossas vidas. Desde ano passado estamos tentando gravar esse programa e desde ano passado a gente briga. É mó treta quando entra nesse assunto. Não, mas Ira, a gente tem que admitir que é treta porque você não admite que você tá errada. Mas enfim, a gente já vai chegar. Olha aí, ó. Olha aí. A gente vai. Eu tô falando, vai dar treta esse episódio. Mas enfim, vamos, antes de qualquer coisa, o Nando está certíssimo. A gente precisa falar, porque afinal de contas, o nobre ouvinte, ele chega aqui, você que tá escutando. Muitas vezes você não é um cara que é extremamente aficionado por terror. Às vezes você é só um cara que gosta muito, acompanha uma coisa ou outra, conhece mais um pouco do circuito em que o marketing te atinge, né? Que acaba sendo esse circuito um pouco mais pipoca,
pipoca, né? Às vezes é o cara que leva a namorada pra ir no cinema, às vezes a namorada que leva o namorado pra ir no cinema pra tomar uns sustos. Às vezes é isso. E, bem ou mal, a gente sempre faz uns episódios aqui, por exemplo, a gente gravou sobre Hereditário, a gente gravou sobre A Bruxa, e são episódios, muitas vezes, em que o público, ele se divide enormemente. Tem uma galera que concorda com a gente, que gosta bastante desse tipo de filme, e tem gente que abomina, de certa forma, porque senta no cinema, tem toda aquela expectativa em volta, pô, estão falando super bem desse filme deve dar mó medo, né? E chega lá e muitas vezes acaba dando com a cara na parede, porque não é exatamente aquilo que ela tava esperando, né? Não é exatamente aquela coisa de susto, da pessoa sair, como... não sei se todo mundo aqui conhece, né? Mas a história do Exorcista, né? Quando ele estreou nas salas de cinema. O marketing em volta daquilo ali, às vezes o pessoal entra numa sala de pós-horror esperando aquilo, né? Todo mundo saindo do cinema passando mal e tal. E muitas vezes a gente não encontra isso, né? A gente acaba encontrando outra coisa. E muitas vezes a gente gosta de encontrar essa outra coisa. A gente gosta aqui no Mundo Freak de tentar dar uma debulhada, oferecer um outro olhar e levar isso pra uma discussão, né? Porque, bem ou mal, se for alguma coisa só entretenimento, só diversão, que não tem nenhum problema, inclusive, tá bom, gente? Mas acaba não oferecendo uma discussão que vale a pena a gente chegar aqui, né? Como o Nando me imitou aí, né? Não tá intelectualmente, né? No nosso nível, né? Brincadeira. Mas é sobre tudo isso, né? Mas, historicamente falando, a gente tem esse gênero que é polêmico por si só, né? Porque ele se chama pós-horror e ele foi feito pelo jornalista Steve Rose, que publicou no The Guardian um artigo em que ele analisava uma certa onda de filmes de terror que estava chegando no cinema com C maiúsculo, né? Na indústria cinematográfica e que estava sendo extremamente elogiado por, entre muitas aspas, e eu vou colocar essa aqui as maiores aspas que eu vou fazer nesse episódio, por fazer algo diferente do que estava sendo feito até então ou que você encontrava naturalmente hoje em dia no cinema, né? Então, enquanto você tem 1 milhão de filmes de exorcismo genérico, chegava A Bruxa, né? Chegava um It Follows, chegava um Us, que é até mais recente, mas na época era o Corra, né? Então você tinha uma leva de filmes, muitas vezes, até é bom citar também da produtora A2 aí, que é extremamente... Como é que é? A24, isso aí. A 2 é outra coisa. A A24 aí, que é bastante elogiada e tá sempre oferecendo um pouco desse catálogo, mas não é um movimento que faz parte de uma empresa, de uma produtora só, né? Mas tem um amplo catálogo aí e que a gente vai discutir, afinal de contas, se esse gênero de fato existe, esse pós-horror, ou se isso é invenção da cabeça e se é só um filme de terror como outro qualquer, né? Que eu acho que é o amplo aqui dessa discussão. Mas eu vou puxar, Nando, você aí que a gente se conhece já tem bastante tempo e a gente sempre discute sobre filme de terror e tal. Eu não vou perguntar se você acha que é pós-horror então, porque a gente vai desenvolvendo isso conforme no podcast. E eu queria perguntar pra você, assim, te agrada esse tipo de filme? Você vê que isso, de certa forma, dá um respiro pros filmes de terror? Como é que você chega no conhecimento desse suposto gênero? O que você acha? Assim, eu vou ser muito sincero sobre o tipo de filme, né, que me agrada. Eu gosto de todo tipo de filme de terror, assim, dos mais escrachados, exagerados, engraçados, até, com certeza, esses que são um pouco mais aprofundados, de narrativa, traz temas polêmicos ou um contexto social. Só que eu acho que a grande questão aqui é o que a gente vai ficar esbarrando, na verdade, durante esse podcast inteiro vai ser a definição, sabe? Porque quando a gente trouxe esse termo, esse pós-horror, né, o termo desse gênero que surgiu, quando surgiu lá em 2017, a maior confusão, né, o que foi a maior discussão sobre foi a falta de definições, né? Porque como a própria Jéssica, ela fala, né, que, tipo, ela gosta de filmes assim e outras pessoas falam que gostam de filmes assim da década de 80, da década de 90. Então, tem que existir esse parâmetro, né? Tipo assim, será que é temporal? Será que a partir desse ano, né? A partir desse ano, esses filmes dessa forma foram feitos pra suprir uma demanda e tal, e aí eles se encaixaram no pós-terror. Então, eu queria, na verdade, abrir essa discussão, mas debatendo sobre uma definição, assim, pra gente não ficar até meio perdido aqui na conversa, pra gente meio que limitar esses filmes, sabe? A gente limitar e, tipo, tentar definir aqui entre a gente o que realmente é pós-terror, porque muita gente não conseguiu. E até hoje existe um debate muito grande sobre o que é. No artigo original, eu vou trazer aqui a tradução literal aqui sobre o que ele definiu, né? O que aquele jornalista definiu. Ele fala o seguinte: não é de admirar que alguns cineastas estejam começando a questionar o que acontece quando você desliga a lanterna. O que acontece quando você se desvia além das convenções de ferro fundido e se perde na escuridão. Você pode encontrar algo ainda mais assustador. Você pode encontrar algo que não é assustador em tudo. O que poderia estar emergindo aqui é um novo
subgênero, vamos chamá-lo de pós-horror. Ou seja, ele não definiu muita coisa aqui. Ele jogou pro público e aí a internet, todo o fanbase aí de horror entrou em colapso porque ninguém entrava no consenso, sabe? Do que era realmente pós-horror. Então, eu posso falar vários filmes aqui que eles se encaixariam e que eu amo, assim. Com certeza, Ao Cair da Noite é um dos mais impactantes aí dos últimos tempos, que me marcou bastante. Tava na Netflix também. Mas é um filme difícil de recomendar, né? Porque não é um filme que tem um formato, sabe, legal pra todo tipo de pessoa consumir. O próprio Hereditário, que chegou aí, fez um barulho enorme e muita gente se decepcionou. Eu, particularmente, não gostei de alguns aspectos, mas eu queria trazer o debate pra esse lado primeiro, porque eu sinto essa necessidade da gente combinar, pelo menos entre a gente aqui, o que é pós-horror, pra gente poder levar isso adiante. Eu vou até fazer uma adição aqui, já perguntando aqui pra Jéssica. Jéssica, o que é horror pra você? Nossa! Defina o mal. O horror, no geral. Bom, eu acho muito complicado definir o horror numa totalidade. Eu acho que ele é muito grande pra ser definido, mas num geral, assim, eu penso que o horror, e com base, né, nas coisas que eu estudei, no que eu li, seria esse gênero que ele, assim, né, muito porcamente eu vou, né, definir ele como voltado mesmo pra emoção do medo, do aterrorizante, da estranheza, porque entrar mais fundo do que isso a gente ia ter que ir pelas subcategorias. Então eu acho que na definição do horror mesmo, propriamente dito, eu acho que tá a emoção do medo, e eu acho que isso seria a base, né, assim, pode parecer óbvio, mas eu acho que seria a base mais correta de se levar em consideração o gênero do terror como um todo. Você concorda, Ju? Só adicionar uma coisinha que eu acho que é importante também a gente levar em conta, e aí a Ju já pode vir complementar, é que o medo, ele é subjetivo. Então existem pessoas que vão ver filmes que vão achar que é um suspense, e aí você tem outras pessoas completamente diferentes que vão achar que é um filme aterrorizante. Sim. E isso vai variando pro espectador. Ju, por favor. Super concordo, tanto com Jéssica, tanto com o Nando. E pra mim, um filme de terror, mas aí é pra mim, hein, gente? O filme de terror também é aquele que te deixa incomodado grande parte do tempo ou a duração do filme toda. Então tem filmes, por exemplo, vou citar um diretor que é o Yorgos Lanthimos. Pra mim, todos os filmes dele são terror, porque eu fico incomodada o tempo todo. Eu não consigo assistir um filme dele de boa, assim, tipo, vamos assistir. Sempre tem alguma coisa no fundo, eu sempre brinco que existe um ruído, que eu não sei de onde vem, e eu fico tensa durante o filme todo. Mas aí o filme do Adam Sandler me incomoda o filme todo, e é terror? Amigo, realmente, com essa sua fala aí, você quebrou meu argumento, mas enfim. Não. Mas continue, complemente. Eu super acho isso, assim. Pra mim, o terror, ele incomoda. Ele é um filme que faz você... Não só assim, porque ele é, né, como o Nando, né, falou, né, no começo e tal. A gente precisa falar apenas de filmes que são muito cabeça, enfim. Não, cara, pode ser um filme que te incomoda porque você tem uma certa fobia, enfim. O terror, pra mim, é algo que me tira do meu prumo. É algo que tira você do prumo e às vezes você não sabe o que é, até o final do filme, quando você fala, era isso. Por isso que eu fiquei tenso, roendo a unha, encolhido na cadeira do cinema o tempo todo. Eu acho que isso pra mim também define muito o terror. Entendi. Ira, você concorda? Então, eu acho que vai ficar todo mundo se concordando aqui, né? Uma das coisas que o Nando apontou, eu acho que resume o que todo mundo falou, é que o terror é subjetivo. Então, por mais que a gente tente encontrar alguns pontos de definições, a gente já percebeu que já estamos chegando nesses pontos e mais do que isso, eu vou ficar sendo repetitiva aqui. Eu concordo bastante com isso. E fazendo menção à introdução do programa, quando eu digo novo, não é o horror ser novo, mas é o movimento e o termo. O termo pode não agradar muito as pessoas, não quer dizer que eu acho isso tão legal também, mas eu me refiro ao movimento. Nós mudamos e nós temos comportamentos diferentes, e isso cria esse tipo de ações e de novos termos. A mesma coisa, sempre existiu namoro, mas ninguém falava chipar, a gente fala isso agora, mas já acontecia também. Então, pra mim é um comparativo a isso. Já tínhamos
tínhamos esse tipo de filmes de terror, de literatura de terror, já tínhamos, assim, nesse ritmo mais lento, um ritmo mais artístico, um ritmo mais dramático, mas hoje em dia que a gente acaba tendo esse agrupamento pra querer dizer, tipo, aquilo dali, sabe? Aquilo que está acontecendo. E eu acho que esses pontos dão um bom direcionamento pra definir o que a gente acha aqui, né? Para as pessoas seguirem. Então, segundo o que você tá falando... Não, eu concordo com você, a gente vai debater isso que você falou do chipar e namorar. Não, é uma comparação, entendeu? Então acho que a gente pode falar que chipar é o pós-namorar? Pode ser, né? Meu Deus. Mas isso é muito interessante, porque esse debate inflamado de gênero, a gente nunca vai chegar num consenso, porque assim, eu pedi pra vocês falarem o que vocês acham que é horror e tal, a Era acabou estendendo um pouco sobre o que ela acha do pós-horror, mas assim, toda vez que a gente vai falar sobre gênero, muitas vezes a gente vai estar concordando com cada um de nós aqui, só que cada um tá dando, pela sua experiência, tá dando um ponto de vista completamente diferente do que deveria ser o terror. Pra Jo é algo que incomoda, pra Jéssica é algo que se trata sobre a emoção do medo, né? E por aí vai. E isso é muito interessante, porque quem define o que é um gênero, né? Um gênero não é consenso, você não tem como falar que, não, todas as pessoas do mundo têm como consenso isso, sequer tem consenso dentro dos centros acadêmicos, né? Que é onde você tem um pouco dessas categorizações, porque há essa discussão, né? O gênero em si, né? Ele nasce como essa coisa de, beleza, tá acontecendo alguma coisa aqui. E até aí, eu até gosto desse movimento de tentar categorizar o que tá acontecendo hoje no cinema. Eu não concordo com o termo pós-horror, mas eu acho que é interessante, porque afinal de contas, a gente não fica parado no tempo, né? A gente tá sempre remodelando, evoluindo, e a gente tá sempre debatendo sobre isso, sobre o que tá acontecendo nesse momento e se isso é um outro momento. A gente faz isso toda vez, qualquer coisa que saia do prumo, a gente começa a debater se aquilo ali, primeiro, é correto, se aquilo é errado, se aquilo é uma mudança, se isso é só uma moda passageira, se a gente tá indo pra algum lugar, se a gente não tá indo pra algum lugar e tal. O gênero a gente vai começar a ter lá na antiguidade, na Grécia, né, nos teatros, né, nos anfiteatros gregos, né, a gente vai ter um pouco dessa diferenciação através dos gêneros, em que você tem a tragédia como sendo tudo aquilo que, toda a história que termina com um final infeliz, né, e pros acadêmicos da época, né, pra aristocracia grega, aquilo ali era o suprassumo do balacobaco, aquilo ali era o que era desejável, era coisa da galera intelectual, era algo superior, né, enquanto que a comédia era sobre sátira, né, e sobre o cotidiano, ou seja, algo muito mais mundano e não heróico, mitológico. Então acaba sendo tratando aí um gênero, se é que eu posso chamar de gênero, porque afinal de contas é um pouco diferente do gênero contemporâneo, mas que seria um gênero em que a população mais baixa da polis curtia, né, e a partir daí a gente vai ter muito disso relacionado ao que a gente tá falando aqui hoje, né. O gênero dos filmes, eles advêm dos gêneros da literatura, porque é a forma como a gente categorizava, né, você chegava na biblioteca, você queria um livro de terror, você queria um livro de ação, você queria um livro de aventura, um livro sobre detetive, aí você vai chegar naqueles subgêneros, né, não, eu quero um drama de tribunal, não, eu quero um drama médico, eu quero um filme, um livro de terror, um filme de terror que seja de uma categoria de horror cósmico, né, e o cara vai lá e pega um Lovecraft pra você. E aí, o que vocês acham? Isso serve pra a gente debater melhor? Isso é mais pra um princípio comercial? O que vocês acham? Eu vou trazer um comentário que eu debati muito durante o Rio 2C, que foi um evento de audiovisual que teve aqui no Rio de Janeiro, e durante esse evento eu conversei com alguns roteiristas e até diretores de terror aqui do Brasil. A Gabriela Amaral tava lá também, a Jéssica pôde conhecer ela aí em São Paulo. E pra que serve o gênero, né? Tipo, pra que é terror? Tipo, por que você chama de terror, né? E nada mais, o gênero, né? O cinema de gênero, entretenimento de gênero, serve pra trazer convenções. Ou seja, quando uma pessoa compra o ingresso para o cinema para ver um filme de terror ou fantasia, ficção, whatever, ela sabe quais são os temas, os artifícios que aquele gênero utiliza. Então, se eu quero ver um filme de possessão, eu sei o que um filme de possessão tem ali. Então, eu consigo transportar essa minha história para um público-alvo que já sabe o que esperar. Isso, por muito tempo, né, é debatido e trabalhado por diferentes vertentes, né, do entretenimento. Quando o pós-terror chegou, né, com esse termo chegou, no entretenimento de terror, né, do cinema, principalmente, a partir de 2015, 2016, 2017, etc., a gente vivia um momento de divisão muito, muito clara. E a gente ainda vive isso, que é o quê? Eram duas linhas de cinema de terror que eram feitas nesses anos, né? E aí foi meio que se misturando agora. Que a primeira linha era o filme blockbuster, né, que ia agradar o maior número de pessoas possíveis. O marketing era muito mais
mais caro, às vezes, do que a própria produção do filme. O foco dele é vender ingresso e as produções são feitas por grandes estúdios e grandes distribuidores. E isso atingia o público mais novo, né? Principalmente a galera que não tinha as bases do terror aí da década de 80, 90, etc. Em contrapartida, começaram a surgir filmes muito mais baratos, de baixíssimo orçamento, até $1 milhão, $2 milhões no máximo de milhões de dólares, incluindo o marketing, né? São filmes feitos por pequenas produtoras, aí a A24 tava surgindo naquela época, e ele tem uma assinatura muito forte do diretor e do roteirista, ou seja, o diretor, e geralmente era o roteirista também, ele fazia coisas que num filme comercial não poderia ser feito, porque o que ele fazia? Ele quebrava as convenções. Então, quando você assistia um filme de terror desse tipo, né, desse tipo autoral, independente, geralmente voltado para circuito de concursos e festivais, você tá tentando fazer uma coisa completamente nova, artística, quebrando essas convenções, logo não era tão comercial. E isso levantou muito questionamento, principalmente pra uma galera que tava querendo algo novo. Uma galera que foi crescendo com o tempo e queria ver filmes que não se baseassem só naquelas convenções que a gente tava acostumado, principalmente o susto, né? O susto que, enfim, o jumpscare é um recurso que tem que saber ser utilizado, e não é fácil utilizar. Então, pra mim, é isso. Eu acho que o pós-terror, quando o jornalista ele criou lá, ele tava tentando trazer uma espécie de convenção, né? Colocar numa caixa pra poder entregar isso pras pessoas e poder conversar com as pessoas sobre essa caixa. Os filmes que se encaixam dentro dessa caixa e quem mais gosta dessa caixa. E a gente não precisa nem gostar desse termo, porque subgênero e gênero, eles surgem, né? Independente de se a gente gosta ou não. Esse até é um problema, sério. Eu fico puto com esse termo por muito tempo, mas com o tempo eu comecei a aceitar melhor, porque a gente não tem controle sobre isso, né? A gente não gostei. Eu odeio o termo terrir. Eu acho abominável. Um termo, tipo, é terror com comédia. O pessoal usa terrir, mas isso é uma coisa minha, é pessoal meu. As pessoas usam normalmente. Mas são convenções. E eu acho que com o tempo eu aprendi a aceitar melhor o pós-terror. O que eu não aceito até hoje são duas coisas. A falta de definição, porque muita gente não leva em consideração que o pós-terror só surgiu a partir de tal década ou tal ano, né? Então a gente tem que saber definir isso, né? Porque sempre foi feito filme independente de baixo orçamento que quebra convenções, sempre foi feito. E o meu segundo problema com o termo em si é quando algumas pessoas começaram a utilizar esse termo para justificar um elevado valor intelectual. Porque se você não tivesse essa capacidade intelectual, você era menos, você, enfim, segregava, sabe? Criava um elitismo dentro de um gênero que, cara, o terror é super democrático e eu achava isso um absurdo. Infelizmente, eu tenho que concordar com você, e isso acontece muito. Como eu falei, eu já discuti muitas vezes com o Andrei sobre isso, porque eu sempre defendi de ter um movimento, de ter uma definição, apesar da gente não ter definição, mas eu acho interessante essa identificação de grupo. Mas é muito foda como as pessoas, como foi um grupo muito pequeno, foi uma coisa muito segmentada, aí parece que ao invés de ser algo mais independente, mais underground, ele ficou esse peso elitista. E eu também senti isso, tanto é que eu relutei bastante, porque ao mesmo tempo que eu defendo o movimento, eu fui contra as pessoas, o que elas estavam fazendo com esse movimento. Aí depois passou, eu continuo apoiando, mas eu tenho visto poucas pessoas agora. Eu acho que quando lançou A Bruxa, se dividiu muito entre as pessoas que gostavam, aí a gente já tem aquelas outras pessoas que têm uma educação mais cristã, que sempre estranham isso, e a partir deste momento começou a reduzir estas pessoas um pouco mais prepotentes, né? Utilizando isso como classe. Eu, assim, lógico, né? Eu concordo que sempre existiram filmes e obras que tratavam de uma coisa mais subjetiva, de baixo orçamento, etc. Só que, assim, na minha percepção do pós-horror, eu percebo ele como um movimento atual, porque agora isso é uma agenda. Isso parece que se tornou algo necessário, sabe? Eu percebo, assim, eu não consigo, né, definir o pós-horror, eu acho que ninguém consegue, mas eu consigo perceber alguns elementos que talvez eles próprios definam o que seria essa subcategoria, né? Tipo, eu percebo agora, assim, não que nunca antes
tenha tido, gente, isso sempre teve, mas eu percebo agora que existe um movimento maior em diretoras mulheres, forçando essa entrada no terror. Percebo que personagens femininas um pouco melhor trabalhadas também tem sido, tipo, uma coisa mais frequente, e pra mim isso é uma parte importante dessa subcategoria. Eu acho que esses elementos, assim, a gente tá deixando pra lá um pouco essa coisa de Final Girl, de Scream Queen, e tá trazendo umas personagens, por isso que eu citei principalmente o Convite quando o Andrei perguntou qual que seria meu filme preferido, porque a Karen, ela é uma diretora que ela subverteu tanto o papel ali dentro que quem sofre da histeria o filme inteiro é um homem, sabe? Então eu acho que esses pequenos elementos, eles vão entrando nessa caixinha do pós-terror. E as críticas que eu mais vejo sobre esse termo é que estão tentando separar o terror do que sempre foi terror. Só que, tipo, eu acho que subcategorias elas foram feitas pra agregar mais, porque o terror ele é muito grande e é muito difícil você colocar tudo dentro do terror sem fazer essas subcategorias. E então é por isso que eu defendo o pós-terror, e mesmo que sofra desse probleminha de definição, eu acho que dá pra construir uma definição em cima disso. Eu acho que não precisa ser sempre sem uma definição. Acho que dá pra... Porque teorias se constroem. A gente não pega a teoria feita, a gente vai trabalhar em cima dela. E eu acho que a teoria do terror, principalmente, é uma coisa que precisa ser trabalhada. Sempre, sabe? E principalmente nessa questão do pós-terror, que precisa dessa definição, precisa desses conceitos. Mas eu acho que é bom começar por esses elementos. Então, assim, eu não me sinto tão no escuro em relação ao que seria o pós-horror, porque eu acredito nessa agenda de conscientização. Eu acho que esses filmes, assim, colocando 2013 pra cá, que tem pensado um pouco mais nisso, poderiam ser encaixados nessa subcategoria. E não quer dizer também que eles não possam estar em outras subcategorias, porque o terror é cheio disso. Tipo, filmes que estão em várias categorias ao mesmo tempo. Ju? Não tenho o que falar. Depois dessas duas explicações, eu não tenho mais o que falar. Por favor, passe pro próximo ponto. Só deixa eu complementar a Jéssica, uma coisa que ela definiu bem. Terror quase nunca, e tipo, literalmente nunca mesmo, ele é um filme de gênero único, né? Ele sempre vai transitar pra suspense, pra um drama, aí você vai ter a comédia, você vai ter a ação, ou seja, você tem todos os outros gêneros, eles dão uma, sabe, eles entram bem com o terror, né? Você sabe trabalhar, seja a comédia, nossa, tem tanto filme, sabe, que utiliza cenas de terror. Novelas da Globo utilizam cenas de terror, sabe? Em vários momentos, assim, pra passar uma emoção, né? Então, é isso. E o pós-terror também trabalha muito. Ele veio questionar isso, né? Onde é que esse filme é um drama, sabe? Onde esse filme é terror? E é uma coisa que as pessoas, às vezes, principalmente a galera que não se aprofunda ou não vê tanto filme de gênero, assim, acaba não percebendo tanto, sabe? Porque essas convenções, elas se misturam muito às outras que existem nos outros gêneros pra contar uma história. O objetivo final é você entregar um produto, contar uma história, uma narrativa. Eu gostei muito do que vocês estão falando, eu discordo em algumas partes, mas antes da gente ir, é bom a gente falar pro nosso ouvinte que às vezes pode até estar perdido ainda agora. O que acontece, gente? Você, com certeza, ouviu falar quando A Bruxa estreou no cinema, mesmo que você não tenha ido ver nenhum desses filmes, você escutou falar deles, por exemplo, o Babadook, por exemplo, né? Hereditário. O It Follows, às vezes, é um pouco mais underground quer dizer, ele não é underground pra gente que conhece, né? Mas às vezes... Corrente do Mal, tá na Netflix. O It Follows e tal. Por exemplo, o Corra também ficou bastante conhecido. O tanto de dinheiro que esse filme fez com tão pouco que ele conseguiu, né? Tava na lista do Oscar, então, pelo amor de Deus, a pessoa conhece. Esses filmes, eles receberam um pouco dessa categoria de isso aqui não é terror. E eu tenho um problema exatamente por causa disso. E quando vocês estão falando aí, por exemplo, eu captei algumas tagzinhas, se é que eu posso chamar de etiqueta, alguns elementos que vocês soltaram assim de muito solto assim, e eu acabei pegando. Vocês citaram que são filmes que ele tem baixo orçamento, eles têm uma discussão social e eles geralmente lidam com a subversão do gênero. Isso pra mim é uma das partes porque eu acho essa categorização de pós-horror super problemática, é que você ter um filme de baixo orçamento, cara, filme de terror geralmente são os filmes que, dentre todos os catálogos, são os que menos têm orçamento frente aos outros gêneros, né? É discussão social. Existem diversos filmes que tratam e abordam sobre discussão social, né? Você tem o Bebê de Rosemary, por exemplo. Eu posso tirar dali uma discussão sobre ser mãe
mãe solteira na década de 60. Você tem, por exemplo, aquele filme o Invasores de Corpos, por exemplo, né? Que a gente pode tirar 1 milhão de analogias dali referentes a um debate da sociedade. E aí vocês citaram também a questão de subversão do gênero. Eu não preciso falar que, por exemplo, você ter um filme de terror que não tem um sustinho a cada 5 minutos, isso pra mim, por exemplo, não seria uma subversão, já que, por exemplo, se você for ver o Iluminado, o Hitchcock, ele não se baseia, ele não constrói o filme através de ficar te dando susto, né? A parada ali é outra. Inclusive, ali também tem bastante discussão sobre alcoolismo, tem algumas coisas ali que dá pra tirar também, né? Pra mim, esse é o problema quando a gente vai falar sobre pós-horror, né? Porque são elementos que sempre existiram, e aí eu até concordo com a Jéssica, eu nunca tinha pensado nisso. Talvez fosse necessário por ser uma agenda. Então é querível você ter nem sei se essa palavra existe. É gostável que você trabalhe um pouco desses elementos e junte eles pra você fazer parte desse movimento. Só que, por exemplo, eu abro essa lista aqui, por exemplo, coloquei pós-horror no Google. E aí, vamos lá, Corrente do Mal, que é o It Follows, tem na Netflix, Babadook também tem na Netflix, Boa Noite Mamãe, que também, se você foi no cinema nos últimos anos, com certeza você foi bombardeado por propagandas desse filme. Hereditário, é um filme que chocou muita gente. Personal Shopper, que particularmente eu não conheço, mas tem a Menina do Crepúsculo. Muito ruim esse filme, péssimo. Obrigado. Animal Cordial, Neon Demon, que eu já conhecia, mas eu também nunca vi, né? Maravilhoso. E aí me vem Fragmentado, que eu tenho problemas sérios em estar sendo categorizado como pós-horror, porque é um filme que ele tem elementos de Shyamalan, muito Shyamalan, tipo, o Sexto Sentido eu posso considerar um pós-horror? Eu não sei, eu discordo. E o The Shining aqui também tá categorizado, segundo o Google, os outros aqui também, o Hóspede, eu acho isso muito complicado, né? O que faz os outros ser considerado um pós-horror e algum outro não? Andrei, mas eu posso te interromper um pouquinho? Por favor, me interrompa. Se a gente começou o programa, principalmente o Nando levantando essa questão da falta de definição, talvez seja por isso que a gente não consegue encontrar grupos que tenham padrões, identificações para poder estar nessa lista. Pode ver que varia demais, tá muito amplo, exatamente porque tá todo mundo tão perdido e a falta das pessoas estarem discutindo, estarem falando, não, realmente, vamos definir o que é isso, vamos pontuar argumentos ou vamos pontuar pontos de identificação entre este movimento para que não fique tão perdido, porque às vezes você pode achar que os outros não cabem na lista, mas numa cabeça de uma outra pessoa que também não tem definição, ela acha que sim. Então, o que vocês acham? Porque, por exemplo, eu acho que todo filme de terror da A24 tem vários elementos que se categorizam como pós-horror. Agora, eu acho que, por exemplo, aquele filme lá do John Krasinski, acho que é John Krasinski? Que não pode falar. A Quiet Place, o Lugar Silencioso. É, a Quiet Place, o Lugar Silencioso. De maneira nenhuma, eu acho que aquele filme é pós-horror. Mas ele subverte algumas coisas. É um filme mais inteligente, não é um filme ruim. Não é um filme que se baseia nos sustos, por exemplo. A gente coloca ele como pós-horror. E esse é o meu problema com o termo. No momento em que não dá pra categorizar os elementos e tudo pode ser pós-horror, então nada é pós-horror. E aí mora o meu problema com relação a isso. Eu vou trazer aí uma definição que a Jéssica meio que já definiu, que é o lance de você construir uma agenda, né? Porque você descobre que essas produções de baixo orçamento, elas são comerciais pra caramba, até mais do que grandes produções e tal. Mas eu acho uma boa definição, assim, pra gente poder meio que estabelecer o nosso mid-ground, né? Tipo, nosso território aqui, pra gente poder debater em diante, são filmes de terror produzidos por diretores que têm uma assinatura muito forte e não é influenciado por grandes produtores e grandes estúdios e grandes distribuidores. Ou seja, são diretores e roteiristas, ou seja, quem conta a história tem um grande controle sobre a história que ele quer contar e não se dobra a convenções que são obrigatórias em grandes blockbusters. Então, você tá definindo pra mim um filme independente. Não. Isso a partir dos anos 2010, eu vou chutar aqui pra você, dentro do gênero terror, porque isso virou um movimento, né? Isso depois do primeiro sucesso, depois dos primeiros grandes sucessos, quando um filme estreava nos Estados Unidos com 30 salas, depois na segunda semana ele abria em 100 salas e na terceira semana ele vinha pro Brasil, né? O Corra, por exemplo, demorou 6 meses pra chegar no Brasil, porque em 6 meses eles descobriram que, caramba, Corra dá muito dinheiro. Então ele chegou no Brasil com um atraso absurdo, muita gente viu o filme, né, por meios diferentes que não o cinema, porque já tava disponível, e mesmo assim foi um sucesso de bilheteria. E Corra, querendo ou não, ele é um filme que ele possui uma agenda que, por exemplo, todo filme de terror, pra mim, todo filme de terror, ele é político. Uhum. Se você acredita que, assim, né, vamos pegar que os filmes de terror, eles foram políticos por conta das pessoas que os fizeram, etc. Era algo que não dava pra se escapar. Por bem ou por mal, ele é político. Por exemplo, Invasores de Corpos e a questão do comunismo,
extremismo e etc. O próprio The Thing do Carpenter, e etc, etc. Mas agora parece que isso é mais importante. Parece que agora, é que nem eu tava falando, parece que agora isso é realmente algo que tá focando mais. Parece que não é mais alguma coisa que tá aparecendo porque aparece em obras culturais normalmente. Tá aparecendo porque algo precisa ser feito. Então, eu assim, acho que Corra é um ótimo exemplo, porque é muito difícil pensar no Jordan Peele, por exemplo, se curvando a uma grande produtora. Eu acho que ele vai lá e faz o dele, e quem quiser, beleza, quem não quiser, show. Ah, bicho, agora ele faz o que ele quiser. Se ele quiser entrar na minha casa e comer o meu pudim, ele pode. Sim. Mas eu acho que pra mim essa definição seria a mais próxima do que dá pra se compreender desse pós-horror. E é engraçado que Um Lugar Silencioso, só voltando um pouquinho, porque foi comentado do Krasinski, o Krasinski é uma dessas pessoas que falam que o filme dele é muito inteligente pra pessoas normais e que é o tal do terror elevado, não é mesmo? Então, assim, eu tenho... Ah, que filha da puta. Eu tenho esse pequeno ranço com ele, e desde então O Lugar Silencioso pra mim se tornou um filme difícil. Pois é difícil. E realmente, ele é um filme muito bom, né, cara? E esse talvez seja também um grande problema. Tem um outro ponto que eu acho interessante a gente discutir aqui, é sobre como esses filmes são vendidos. Além da... senão a gente vai ficar só patinando em cima das definições. Eu acho que a gente chegou em algumas coisas aqui. Da lista que o Andrei falou, apesar de ele concordar e discordar de alguns, né? Mas tem alguns filmes que nós já chegamos num consenso aqui, como A Bruxa, como It Follow, como Babadook. E A Bruxa, eu sei que ela teve este problema, porque eu vi muitos cineastas, principalmente brasileiros, reclamando disso. E uma coisa que aconteceu comigo, que eu vivi um erro de vendas, eu julguei o filme pela capa, foi o Babadook. Quando lançou, o Andrei ficou meses me chamando pra gente assistir, eu falando, não, esse filme é com cara de bomba, deve ser uma porcaria. Eu achei que fosse pastelão, não pastelão quando o filme quer ser trash, entendeu? Sabe? Que fosse um filme zoado. Assisti 1 ano e meio depois, e quando eu assisti, nossa, que sensacional, que história, explodiu tudo na minha cabeça. Gente do céu, como eu vi aquela capa, e eu julguei muito mal. E quando A Bruxa foi lançada, eu lembro que nós do Mundo Freak, foi quando a gente conheceu a Ju, foi sensacional. Ju, eu e o André, a gente tem muito carinho por esse dia até hoje. Foi a bruxa que colocou a Ju em nossas vidas. Pois é, tinha que ser uma bruxa pra fazer isso, né, gente? Foi maravilhoso. Tinha que ter jeito. E eu lembro que o primeiro pôster foi o do bode. E foi sensacional. Porém, esse pôster não vendeu tanto. E aí, o segundo pôster foi a Thomasin nua, correndo pra floresta. E foi com esse pôster que o filme foi vendido. E eu achei isso muito péssimo, sabe? Mas eu também entendo esse problema publicitário. Então, eu queria trazer essa discussão com vocês. O que vocês acham disso? O que vocês veem isso? Como que vocês veem esse tipo de publicidade? Como esses filmes são vendidos? O filme não é vendido direito, né, cara? Eu acho que na época da Bruxa mesmo, começou um pouco dessa discussão, né? A gente ia pro cinema pra assistir a porra do filme e tinha um arrombadilson atrás de você reclamando que não tava tomando susto. E aí você perdia completamente a experiência. Tô resumindo uma experiência, mas realmente, né? Eu assisti a Bruxa no cinema e atrás de mim tinha uma turma que eram, sei lá, 10... Eu já contei isso no podcast, então vou resumir. Eram 10 pessoas, e eram pessoas, assim, mais novinhas, sei lá pelos 18, 20 anos. E elas reclamaram o filme todo. E A Bruxa, ela requer um pouquinho mais de imersão. Ela requer um silêncio, né? Porque a sonorização, ela é diferente. Ela faz muito parte da criação do clima. E assim, a galera atrás, rindo e falando... Quando eu vou levar susto? Quando é que eu vou levar susto? Quando é que eu vou levar susto? Então, eu acho que o primeiro desafio é... Vocês já falaram corretamente, né? Ira levantou essa discussão ótima, que é vender o filme errado. E nós não saímos, tá? Mas eu acho que a gente está um pouquinho mais longe de uma época onde quase a totalidade dos filmes de terror eram baseados muito do seu roteiro e seu tempo, não o filme inteiro, em tomar susto. E isso não é ruim, gente. Assim, eu não acho. Eu acho que, assim, é o jumpscare justificado, cara. Tem filmes que tem muito jumpscare e que eu gosto. E eu acho que tem que ter, porque senão não rolaria, entendeu? Opções, né? A gente ter opções. Exato. E aí você pega um público que tá super acostumado com um filme que vai mais nessa linha. Quando você
começa a trocar um pouquinho, não sei se o termo é certo, por favor, me corrijam especialistas, a narrativa. Quando você começa a trocar um pouquinho o jeitinho que você narra, como você constrói a história, você vai lidar com um público que não tá acostumado com isso e vai chiar e vai falar que quer um susto. E vai falar, que filme... Como, né, quando acendeu a luz. Gastei meu dinheiro nesse filme que não tomei um susto sequer. E aí eu fiquei muito puta. E quando eu assisti A Bruxa depois, por meios não lícitos em casa, e aí eu fechei todas as janelas, deixei tudo muito escuro, botei um som da hora, foi outro filme. Pra mim, eu assisti um outro filme. Foi uma outra experiência, né? Vamos falar da Bruxa especificamente, porque eu também tive isso, assim, eu tive uma conexão muito forte com esse filme. O primeiro vídeo do meu canal no YouTube foi um vídeo de quase meia hora analisando o filme. Cena por cena, foi um maior trabalho doido, assim. E, cara, eu entendi depois de muito tempo, sabe, o que aconteceu e ainda acontece até hoje. A expectativa. A campanha de marketing, ela tem uma obrigação, né? O objetivo dela é levar o máximo de pessoas possível pro cinema. Vender o maior número de ingressos possível. Então, se você pegar o trailer da Bruxa, o brasileiro que lançou, ele é uma versão do trailer que ele força muito, né? Ele te passa um senso de jumpscare. Ele te passa um senso de horror inimaginável. Tem um comentário, assim, no meio do trailer que fala o filme mais assustador da década, uma coisa assim. Então, a expectativa gerada, né, pela estranheza, né? Putz, caramba, é uma coisa tão simples, mas é muito estranha. E o trailer com aquele som e com aquela montagem rápida. Ou seja, ele passou praticamente tudo que o filme não é exatamente, né? O filme é um filme lento, o filme ele tem uma construção narrativa importante, tem muita nuance, muitos detalhes, né? Você tem toda a qualidade de cenografia, de tudo, assim. É um trabalho muito grande pra você recriar essa história, pra poder produzir essa história. Apesar de não ser um filme super caro. Só que as pessoas não compraram ingresso pra isso, né? Elas compraram pra serem, sabe, traumatizadas, procurando o novo, o Fred Krueger do século XVII, assim. Cadê a bruxa, sabe? Cadê a bruxa, tipo, até agora? Uma bruxa de Blair, talvez, até, né, pela temática. Né? Nem a bruxa de Blair, porque a bruxa de Blair, ela também rolou isso, né? Ela só traumatizou muita gente por causa do burburinho boca a boca, que na época não tinha internet direito, então a gente comprava ingresso porque a gente não tinha informação suficiente e muita gente acreditou que Bruxa de Blair era um filme real. Eu mesmo, né? Não é não? Não, tipo, era real, tipo, na época, né, os atores, eles tinham um contrato que eles tinham que sumir por 2 semanas no lançamento do filme. Eles não poderiam ter contato com o mundo durante 2 semanas. Começa por aí. Pra que as pessoas acreditassem que era um filme real. Só a montagem que deu uma agilizada. E a bruxa cai nisso, sabe? A bruxa e, tipo, principalmente agora o Nós, né, o Us, que é um filme maravilhoso, cheio de mensagem, entra, assim, no pós-terror, se você trazer esse foco aí nos problemas sociais, etc. Cara, eu dei uma nota alta pra ele, porque é um filme que tem mensagem, tem alguma coisa, tenta fazer o terror clássico também. Cara, quase todos os comentários do vídeo que eu publiquei foram destruindo o filme, falando muito mal do filme. Tipo assim, foi bizarro, eu fiquei chocado a quantidade de pessoas que comentaram no meu vídeo que odiaram o filme, não entenderam, acharam bobo, acharam, sabe? E eu entendo por parte disso, eu entendo realmente porque elas foram com uma expectativa completamente diferente do que o filme realmente é. Eu tenho mais ou menos a mesma percepção. Eu acho que o pessoal tá tentando vender esses filmes de uma forma que eles seriam muito mais bem vendidos de outra forma, que eles não atrairiam tanta gente, tipo, que não querem ver esse tipo de filme, porque dá pra coexistir esses dois tipos, sabe? Dá pro James Wan continuar fazendo os filmes dele muito bem e continuar tendo o Jordan Peele fazendo os filmes dele também, sabe? Então, tipo, eu acho que essa venda é um negócio complicado, porque aí depois chega um monte de gente que, tipo, detona o filme, detona o subgênero, detona, tipo, o gênero em si, e aí a gente descamba pro terror, que é uma porcaria, né? Então, eu acho complicado, eu acho essa forma de divulgação não muito eficiente. E aí, eu vou resgatar uma fala de vocês no começo, quando vocês, né, falaram assim, o terror, o medo, o receio, o desconforto, ele é relativo, porque pra você é um e pra mim é outro. Então, quando você assiste um filme, por exemplo, uma pessoa chegou até mim e disse que Corra pra ela não fez sentido algum. Aí eu fiz assim, você quer que eu te explique por que Corra não fez sentido algum? Só que se eu te explicar, eu vou te ofender. Então, assim, né, a gente precisa ver também que, assim, o filme é muito ruim, não sei o quê. Porque, você nunca se sentiu desconfortável nesta situação. Para mim,
O pós-horror mostra situações do dia a dia que para muita gente pode ser corriqueira, mas para um grupo de pessoas pode ser a pior coisa do mundo. E é o que eu mais gosto dentro deste gênero que não é gênero, desse subgênero que não é gênero. Complementando você, Ju, posso fazer um pequeno complemento? Eu acho que uma mãe assistir Babadook, sim, deve ser outra experiência que eu nunca vou ter. Exatamente. Eu vou trazer também a origem do senso elitista do termo. Porque o que começou a acontecer? As críticas especializadas, principalmente de cinema, que não eram focadas em terror, né? Elas davam notas altíssimas, notas máximas. O Nós teve nota 100% no Rotten Tomatoes por 2 semanas até abrir nos cinemas. E aí, a crítica especializada, ele jogava o filme pelo que ele era, sabe? Não ia com nenhuma expectativa. Ele ia atrás dos pontos fracos, pontos fortes e tal, e via que tinha muito valor naquela produção. E aí vinha a manada da galera, putz, o filme 100% Rotten Tomatoes, vou comprar meu ingresso ontem. E odiava o filme, porque não comprava essa ideia, não comprava a mensagem, não se conectava. E aí criou esse senso de elitismo, ou seja, pra você apreciar o cinema, você tem que estar, tipo assim, super elevado e conhecer muito de cinema, esse, sabe, um puta crítico entendedor. E, cara, às vezes não é isso, sabe? Nunca é isso, sabe? O objetivo não era esse, sabe? Não, mas calma. Mas aí eu vou levantar aquela discussão. Podendo ter um risco de soar um pouco babaca, mas... Ih, olha lá. Olha aí, calma. Tava demorando. Olha demorando. lá. Só vim gravar por causa disso, inclusive. Se não tiver babaquice, eu nem tava aqui. Olha aí, se tiver babaquice do André, então não é nem o André. Então, gente, é assim, eu concordo que existe esse senso elitista. Por exemplo, o Nando, acho que todo mundo que tá aqui, todo mundo, de verdade, vai concordar comigo, inclusive o nobre ouvinte, ele vai concordar que o terror, no geral, ele é um gênero que ele é muito patinho feio dos outros gêneros. Ele foi um gênero que ele sempre levou muita porrada da crítica. Ele sempre foi um gênero muito voltado a do tipo, essa galera que curte um filme B, tipo, sei lá, pega aí filmes slashes, por exemplo, que era um filme que você tava lá pelo pipocão da coisa. Era pro susto, pra você ver a mina gritando, pra você ver o par de peitinho, na época, nos 80, era uma outra discussão. Enfim, o filme de terror, muitas vezes, era pra aquela galera bem noiada e bem esquisita. Sabe aquela galera ali que joga RPG, live action de vampiro, barra a galera gótica, barra a galera nerd, barra a galera mais rejeitadinha? Muitas vezes o terror, ele foi levado como um gênero desse tipo de galera e nunca foi muito respeitado academicamente, eu vejo assim, né? Muitos críticos não gostam muito de filmes de terror. E aí geram um pouco dessa aberração, porque o que o John Krasinski fala, depois do Lugar Silencioso, né? Ele dando entrevista, ele fala, não, porque isso aqui não é o meu filme, ele não é um filme de terror qualquer. Ele é um filme de terror inteligente. Ou seja, tudo isso aqui que vem antes não presta. E isso, obviamente, é uma opinião completamente ridícula, né? Primeiro porque Lugar Silencioso é bom, mas vamos lá, né? Não é nenhum Hitchcock também. E segundo que, da mesma forma, é um filme que pode ser apreciado por diversas pessoas, né? E sei lá, tipo, eu gosto muito dos filmes do James Wan. Não é essa Coca-Cola toda, é bem pipocão, mas pelo menos é muito melhor do que vários desses filmes super B de exorcismo que estreiam pelo menos uns 5 filmes desses por ano. E eles são muito ruins de verdade. E um parênteses aqui, muito forte quando a gente tá falando sobre esse tipo de filme. Geralmente, essa galera que faz o que vocês estão denominando aí como pós-horror, eu não tô denominando nada, geralmente é uma galera que, além de ser independente, muitas vezes até bancam do próprio bolso, ou tem um investimento muito curto, e esse filme autoral, que a gente tá falando isso diversas vezes, vocês já falaram isso, cara, e é um filme mais intelectualizado, é um filme que você se senta pra lá e você tá lá pra ver uma discussão. Não é algo pra todo mundo. E assim, eu não tô querendo separar porque a pessoa é mais burra, menos burra, não é isso. Mas tem gente que tá lá pra desligar o cérebro e essa galera realmente não vai gostar. E ela nunca vai gostar disso. E não é uma crítica à galera que faz isso. Pelo contrário, eu faço isso em diversos momentos. Eu não vou ver Vingadores Ultimato comparando com o Almodóvar, né? Eu tô ali pra me divertir, pra ver a galera surtar e ver o fanservice da coisa toda e tal. Mas não é nenhuma obra que vai mudar minha vida nem nada, né? E tem gente que pra certas coisas o pipocão não serve e pra outras pessoas que o filme mais intelectual, esse filme chega até a ser meio prepotente porque se acha mais do que deveria ser, segundo algumas pessoas, não eu, né? Mas você não acha que tem uma separação natural aí de público que poderia estar sendo levantada e não é por medo de ser considerado que tá sendo elitizado? Eu posso começar só levando um pouco adiante esse questionamento, porque você falou de terror, seu patinho feio, e eu queria trazer
a visão do gênero em si, né? O gênero. Porque fantasia e ficção científica também sempre foram olhados com essa visão diminuída. Sim. Bastante. Junto com o terror, os três. Ou seja, por que era olhado assim? Porque, como gênero, ele se baseava em convenções, artifícios. Ou seja, se você escreve um roteiro de terror, de fantasia e ficção, você tá usando coisas pré-moldadas que já foram feitas na literatura, que você sabe que vai funcionar para aquele público que gosta daquele tipo de coisa. Então, você tá fazendo uma literatura menor, sabe? Você tá usando coisas prontas e convenções e tal. Só que a gente tem uma grande diferença do terror para qualquer outro gênero. Pode ser comédia, pode ser ficção, fantasia, não importa. O terror, ele tem duas coisas. Primeiro, ele é muito mais barato de fazer. Acima de tudo, muito mais barato. Assim, comparado com fantasia e ficção, principalmente. Então, ele tem uma produção audiovisual muito grande, né? São lançados filmes de terror do mundo todo em muito maior volume do que qualquer outro gênero de fantasia, ficção. Esses que são mais difíceis de fazer e seguem essas convenções. Obviamente, você vai ter mistura. Vai ter terror com fantasia, vai ter terror com ficção. Mas o terror em si, né? Você causar medo é praticamente a mesma coisa que causar a comédia, né? O tempo e tal. E a segunda coisa é que o público que gosta de terror, isso é uma coisa que, tipo, é uma coisa que eu nunca vi em outro lugar. Que o público que gosta do gênero terror, principalmente o filme de terror, não importa se o filme é ruim, sabe? Jumpscare, ele é baixo, ele é mal feito. As pessoas continuam assistindo, sabe? E às vezes a gente sabe que é ruim. A gente sabe que é uma desgraça. A gente sabe que a gente vai perder 1h30 da nossa vida. Mas, cara, a gente gosta. Às vezes até mais do que 1h30. Exatamente. Mas a gente tá lá vendo e às vezes pagando ingresso e, tipo, é horrível. A gente se sente mal, mas a gente tá refém, sabe? Dessa sensação de querer ver o que tá tendo de novo. Então, são coisas que trazem, sim, esse debate elitista, esse debate, tipo, será que é acessível? E, cara, eu acho que é uma discussão que nunca vai se resolver. Literalmente, eu acho, assim, Fernando, eu acho que nunca vai se resolver porque ainda é subjetivo, ainda é você gostando dos filmes que você gosta e é muito difícil mesmo botar, não os filmes, mas as pessoas numa caixinha. Eu penso que ele não precisa ser elitista. Eu acho que ele acabou se tornando elitista por falas como a do Krasinski. Eu acho que, assim, eu considero ele muito bom classificatória, falando assim, de categoria, porque evita que você não veja algo que você não quer, sabe? Tipo, se o terror ele é tão amplo e dá pra você colocar em caixinhas, eu não vou assistir um filme de espírito se eu não gosto de um filme de espírito, eu vou preferir assistir um slasher. Se naquele momento eu não quero assistir um slasher, então eu vou assistir alguma outra que me atraia. Então, tipo, as pessoas atualmente que estão assistindo aos filmes mais mainstream, mais de jumpscare, elas se interessam mais pelo jumpscare, elas não vão se interessar muito pelo pós-terror, mas talvez elas se interessem. Então, tipo, tá ali pra se quiser assistir. Eu acho que nem todo fã de terror precisa gostar de tudo. Eu acho que dá pra você ir pegando essas gavetinhas e ir abrindo elas conforme você tá sentindo que você quer. Eu acho que quem tá transformando esse termo em elitista são, muito dos diretores, muito dos roteiristas, etc. E até um pouco dos próprios fãs do terror, que eu acho que estão se debruçando sobre uma coisa que não deveria ser tão difícil, sabe? É só uma subcategoria, sabe? É só uma gavetinha dentro do terror, que é um gênero grande demais pra ficar só nessa coisa tudo é terror. Eu entendo que tudo é terror, mas enquanto tudo isso é terror, como que você vai achar as coisas que você prefere ou que você não prefere em questão de gosto mesmo? Porque quando, às vezes, algumas pessoas chegam pra mim e falam, nossa, me apresentam, me falam um filme de terror pra eu assistir, e eu fico, beleza, do que você gosta? Eu quero um filme de terror bem pesado, tá, mas que tipo de pesado? Não, bem pesado, beleza, mas pesado como? Você prefere espírito? Você prefere algum tipo de possessão? Você gosta de casa assombrada? E é muito difícil você falar pra alguma pessoa assistir alguma coisa, recomendar alguma coisa pra alguém, se nem a pessoa consegue entender aquilo que ela gosta. Então, nesse momento, eu acho que o pós-terror, ele tem ajudado, né, nesse momento do terror, que eu continuo acreditando que ele é um momento sem precedente, tipo, em questão de agenda, em questão de avanço. E o que eu mais vejo, tipo, é muita gente que odeia esse termo, muita gente, principalmente no Twitter, falando, eu odeio o termo pós-terror, só que só quer assistir o filme cabeçudo e ignora completamente a experiência de você ir no cinema assistir um filme de jumpscare, sabe? Fica falando, mais um filme de jumpscare, não sei o quê, e fica metendo boca
num termo que fala que é elitista, mas tá sendo mais elitista do que o termo. Então, eu tenho essa discussão do elitismo, mas eu acho que não precisa ser assim. Eu acho que dá pra coexistir, eu acho que não tem necessidade de ficar nessa coisa do, o termo é elitista. Dá pra avançar um pouco além dessa coisa, pra além do elitismo. Desculpa, gente, eu me exaltei. Não, você tá certa. Eu quero exaltação. Eu acho que a gente tá muito controlado. Eu acho que pra quem prometeu treta, que ia ser o negócio da treta, tá muito bom. Mas olha, ô Jéssica, você não acha que esse lance, agora eu vou extrapolar um pouco sobre, porra, me fala o que você gosta. Isso é um sinal dos tempos, né, velho? Porque a pessoa vem e chega muito animada pra você. Me indica um filme de terror. E aí você faz essas perguntas. Não, mas só me indica. Aí você indica um e ela volta. Ai, odiei! Sim. Com vários ex, assim. Porra, colega. E às vezes eu indico umas coisas que eu gosto, sabe? Então é muito mais triste quando você pega e fala, nossa, sei lá, assiste Garotos Perdidos, eu amo. Daí a pessoa fala, nossa, mas é comédia. E eu fico tipo, mas... caramba, o que você quer assistir exatamente? Me fala. Exatamente. Ajude os especialistas, quando você chegar no Nando, quando você chegar na Jéssica e pedir indicação, ajude, mesmo que seja pra falar um outro filme de terror que você gostou muito. Você pode chegar pra eles e falar assim, olha, eu gostei demais daquele filme Raw, que é aquele filme francês e tal. Tem alguma coisa parecida com isso pra me indicar? Pronto, você já ajuda muito na hora da indicação e isso vai deixar também que você seja mais feliz e fique mais satisfeito com o que eles te indicarem, né? E que você não fale mal de um filme que a gente goste tanto, assim. Também. Pode, a Ju tá falando isso aí, mas meteu o pau no Ghost Story. Ai, não gosto de Ghost Story. Ghost Story pra mim não é terror. Olha aí, ó. Fica aqui a denúncia. Mas aí é só... Não, mas eu tenho um problema especial com Ghost Story. Por exemplo, meu marido amou e eu não gostei. Eu falei, gente, isso é drama. Tipo, não... Sei lá, não acho que... Mas aí entramos nas problemáticas de categorização. Mas é um filme que não me tocou. Mas outros filmes bacanas e foram dentro dessa, entendeu? Então, aí também... Vamos lá, já que a gente tá falando sobre gênero de filme, vamos aqui. Tem uma tabelinha aqui, um gráfico, mostrando gêneros e subgêneros do terror. Pra quem acha que terror é tudo a mesma merda, vamos lá. Primeiro que ele separa aqui em 5 subgêneros que são divididos em subgêneros, né? Então vamos lá. Tem o paranormal, que dentro do paranormal tem fantasmas e espíritos, casa assombrada, possessão, diabo, demônios e inferno, bruxas e ocultismo, é aqui que tá Ju, sobrenatural. Logo depois você tem a subcategoria monstros, né? Que vai filmes de zumbi, só que aí tem uma outra categorização dentro do filme de zumbi, que é o filme de morto-vivo e o filme de vírus. Por exemplo, filme de vírus, extermínio, filme de morto-vivo, despertar dos mortos, né? Imagina que essa galera do Romero aí. Nos monstros também tem os vampiros, lobisomens, clássico e mitológico, monstro gigante, Godzilla, o Nevoeiro, etc. Aliens, como Sinais, o Enigma de Outro Mundo, etc. E aí você tem o subgênero assassino, que é o slasher, crime e giallo, eu não sei o... Giallo. Italiano. Ah, é? Desculpa aí, gente. É um gênero italiano. Tem o caipira interior, isso aqui eu achei muito engraçado, que dá pra... redneck. Dá pra ser terror, pornô e comédia, né? Esse caipira interior aqui. Neomonstros, animais e natureza, rapaz. Ah, sim, tipo tubarão e cujo, por exemplo, dá aqui o exemplo. Pequenas criaturas, ele dá também. Gremlins e o Critters. Vamos lá, tem o subgênero psicológico, que vai fobia e isolamento, né? Que é tipo iluminado. Fanatismo, mártires, por exemplo. Invasão domiciliar, isso é bem específico. É invasora, violência gratuita. Eu odeio violência gratuita. Que filme ruim. Eu não gosto do filme gratuito e com violência gratuita. Gore perturbador, você tem tortura, o splatter, o canibal e o extremo, né, cara? Cara, eu não gosto de filme dessa categoria nenhum, mas se tem uma subcategoria do gore perturbador que é extremo, eu com toda certeza não vou ver. Aqui, até porque tá aqui, ó. Saló e Serbian Film. Desculpa, gente. Caralho. Pois é. Então, e tem muito do cinema. O que você falou, aquele lance lá, como assim francês, que tá numa outra subcategoria aqui? É que aqui tem... Aqui, ó, só pra explicar a piada, que antes da gente estar gravando, a gente tava comentando sobre, né? Tem aqui uns subgêneros que não estão nem dentro de outros subgêneros. Que é, por exemplo, terror e comédia, seria o terrir, citado pelo Nando. Terror sci-fi, terror e romance, que aí são, tipo assim, gêneros que misturam, né? Crianças assustadoras, que por algum motivo tá aqui. Que é o meu preferido. Ah, Crianças Assustadoras é maravilhoso. Cidade dos Amaldiçoados, Coramão.
terror gótico, terror corporal, tipo A Mosca, acho que faz sentido. E aí embaixo tem outro, que é o tipo filme, o francês extremo. É tipo um filme com muita baguete. O que tem de francês extremo? São baguetes entrando em vários orifícios. O extremismo francês, ele é, na verdade, um subgênero que ele começou, assim, ele ficou um pouco mais forte agora nesses últimos anos, e ele foi uma retomada do extremismo francês, que ele busca, na verdade, um gore extremo, não tem muito o que explicar, é o extremismo francês, é tipo muito sangue, muita violência, muita treta, muita morte. Foi um movimento, a partir dos anos 2000, feito por vários diretores franceses, utilizando a violência explícita e muito grosseira, pontuando questionamentos da nossa sociedade. Entendi. Basicamente isso. Só pra complementar aqui, tem o Vingança, né? Que é tipo, Doce Vingança, o Found Footage. Nossa, então, o Vingança, se você não gosta e se você não assiste nenhum extremo, eu, por exemplo, não sei se a Jéssica vai concordar comigo, e a Ira, que agora estou falando sobre mulheres, o gênero vingança é muito problemático pra mim. Quando eu começo a assistir um filme de terror e eu vejo que é uma mulher que vai se vingar e ela sempre tem os mesmos motivos pra essa vingança, eu já paro de assistir. Eu já acho uma bosta. É que às vezes tem alguns gatilhos que incomodam e às vezes esses gatilhos também são usados de qualquer jeito, não causa mais nada. Também incomoda isso. Não, e assim, a grande maioria, infelizmente, desse subgênero a mulher foi violentada sexualmente e agora ela tem sede de vingança. Tipo, cara... Tipo Game of Thrones, né? Game of Thrones é isso. Eu não assisto. Colega... Sim, nossa, a cultura do estupro pra um crescimento de personagem. Colega, se você ficar parado do meu lado, na esquerda, no metrô, eu já vai ser vingança pra mim. Eu já vou querer te chutar você vai rolar pra baixo. Não é necessário. Façam filmes envolvendo mulheres e vingança sem isso. Ai, essa Ju maravilhosa. Tipo, vamos começar a ter outros gatilhos para as vinganças. Porque esse tema é muito chato, porque é sempre a mesma desgraça. A mulher foi... Quando não é por um, é por vários, né? Tem filmes que a mulher é violentada por um monte de caras, né? Ao mesmo tempo. Então, assim, a gente dá pra se vingar por outras coisas. Vocês deixam a gente nervosas por outras coisas também, gente. Vamos dar uma inovada aí. Perfeito. Tem o metaterror, tipo O Segredo da Cabana, que é muito bom. Os antológicos, né, que no caso seriam as antologias em si, né, várias histórias curtas dentro de um mundo grande e longa, né, tipo o VHS, Conto do Dia das Bruxas, etc. E o tecnológico, que é Amizade Desfeita, por exemplo. Deixa eu só comentar uma coisinha. O Found Footage, eu dei uma aprofundada nele, ele não é um subgênero de terror, exatamente. Ele é um estilo de filmagem, ou seja, o Found Footage, ele é utilizado em vários filmes, todos os gêneros, mas é o estilo de contar a história, é o estilo narrativo e principalmente o estilo de câmera, ou seja, são registros de audiovisuais que foram encontrados, esse é o termo. Então, não é uma coisa do terror mesmo, mas então o subgênero deveria ser terror found footage, pra ser um pouco melhor definido. Eu só queria que a Jéssica comentasse um pouco melhor sobre o subgênero vingança, porque ela tem muito material, muito texto sobre isso, e sobre a representação feminina do gênero. E vingança, ela tá impregnada em todos os outros gêneros, inclusive, então não é só um específico. Eu evito assistir qualquer filme de porn revenge, é um gênero que eu não assisto de jeito nenhum. Eu assisti em 2017 porque foi dirigido por uma mulher, mas também cai no mesmo problema. E eu acho que a mulher vingativa já é um tropo muito antigo do terror e que a gente já pode superar ele e procurar outras coisas para as mulheres fazerem. Eu acho que não precisa dessa coisa da mulher vingativa. Eu acho que isso constrói uma imagem feminina que é construída a partir de um olhar masculino que é desnecessário. Eu acho que essa ideia, vamos pegar uma mina, aconteceu uma coisa muito... Pode ser com o filho, pode ser com qualquer coisa, sabe? Essa mulher... Eu não sei, me incomoda essa coisa do subgênero vingança. Eu acho que dá pra construir uma narrativa sem precisar apelar pra essa coisa do vamos colocar a mulher sofrendo pra caramba até o último resquício da humanidade dela e fazer ela se vingar contra o mundo e contra todos. Eu acho que esse sofrimento feminino já dá pra gente tentar ir pra outros lugares aí que não precisa apelar tanto assim. É fetiche, né? Quando a vingança tem que partir da mulher, é estupro. Quando a vingança parte do homem, matam a mulher do cara. Ou seja, a mulher que sempre se fode em todas as vinganças. Matam o cachorro dele.
Mata o cachorro, exato, né? Ou seja, é complicado mesmo. Mas, enfim, vamos assim, indirecionando aqui pro finalzinho. Eu vou querer o seguinte, eu quero que vocês aí, agora de surpresa, indiquem 2 filmes do que vocês consideram como pós-horror, que vocês não me convenceram em nada, eu não considero nenhum deles pós-horror, mas que fariam parte desse suposto movimento hipotético, que os ouvintes agora, que acabaram de escutar esse episódio, estão na gana de conhecer coisa nova. Então, por favor, Ju, 2 filmes aí que você curte e por quê? Ok, eu curto muito um filme chamado O Sacrifício do Cervo Sagrado, tá? Ele é daquele diretor que eu citei no começo do podcast, ele chama Yorgos Lanthimos, ele é um grego, e ele é um filme daqueles que ele é, pra mim, muito, muito terror, porque você fica incomodado desde o começo do filme, você não sabe por quê, né? E as coisas, de repente, começam a aparecer, os porquês, e você fica com as 2 mãozinhas na cabeça, pensando assim, por que ninguém faz nada? Por que as pessoas estão vivendo suas vidas normalmente e não fazem nada a partir disso? E você fica muito desesperado, querendo que todos os personagens reajam àquilo, e eles não reagem. E é um horror. E é tipo muito vida real, né? Estou passando por cima dos meus problemas ou empurrando-os com a minha barriga, só que, obviamente, por um extremo, né? Então, eu gosto muito do Sacrifício do Cervo Sagrado, tem, tipo, a Nicole Kidman, tem atores, assim, super... E o legal, né, aí, de novo, pra não entrar, mas já entrando naquela questão do elitismo, né? São filmes que têm atores já bastante consagrados, né? Eles conseguem reunir, fazer digamos assim, um cast desses atores mais fodões, né? E o outro que eu gosto muito, apesar de não gostar nada de franceses, mas é o filme que eu falei pra vocês, que é o Raw. Às vezes o nome dele é Raw, às vezes o nome dele é Grave, tá? Mas ele é de uma diretora, né? E nós temos uma garota que está, assim, iniciando a vida, acabou de entrar na faculdade, ela começa a cursar veterinária e ela acaba... E ela é uma vegetariana, ela vem de uma família vegetariana e aí, de repente, ela entra na faculdade e aí acontecem umas coisas muito loucas. E é aquele meme That Escalated Quickly, mas é maravilhoso. É um quickly maravilhoso e quando você vê, você já tá, meu Deus, o que está acontecendo com essa garota? É muito, muito bom. É um filme onde a gente tem uma protagonista e eu acho ela bem legal, assim. Eu gosto dela, de como ela foi trabalhada. Muito bom. Nandicon. Opa, vamos lá. Eu vou tentar recomendar uns filmes não óbvios, assim, tipo, que muita gente conhece e tal. O primeiro é o Super Dark Times, que tava na Netflix até pouco tempo. Aqui o nome brasileiro era Tempos Obscuros, que conta a história de um grupo de amigos, né? Um grupo de adolescentes aí, bem reais, assim. Se sente que é uma amizade, tipo, bem adolescente, bem contemporânea. E em algum momento, aí um deles tá apaixonadinho por uma garota e tal. E em um momento, acontece um acidente nesse grupo, né? E depois desse acidente, ele meio que traumatiza o grupo, todo mundo. E as coisas nunca mais são as mesmas. E aí eles precisam conviver com essa consequência, com a coincidência desse acidente, né? E sobre o segredo que surgiu entre esse grupo. Só que, conforme eles vão lidando com isso no dia a dia, o segredo vai aumentando por uma escalada de paranoia e violência até o final. Então, Super Dark Times. É um thriller com jovens, adolescentes. Eu gosto muito dessa reunião de adolescente, jovem e tal. É um tema, quando bem executado, ele é muito legal. O segundo filme é um filme coreano, só que ele também tem atores japoneses e tal. Se chama The Wailing, O Lamento. É basicamente uma série de assassinatos, né? Série de mortes super estranhas, que as pessoas vão ficando doentes e tal. E aí tem um policial coreano que ele vai investigar nesse vilarejo por que as pessoas estão morrendo, essa doença e tal. E ele começa a desconfiar que essa doença está relacionada a um homem, um forasteiro, um japonês que foi morar nesse vilarejo coreano. E ele acredita que a chegada dele tá conectada aí com essas doenças e tal. De repente, ele tem alguma coisa a ver com isso. E é um filme suspense, terror, mistério, até um pouco de fantasia, mas ele é bem lento e bem incrível, assim, de produção e audiovisual, enfim. Uma experiência cinematográfica. E você fica realmente colado querendo saber o que vai acontecer, quem é realmente o culpado por todas essas mortes. Ainda mais quando a filha do policial, ela começa a ficar doente. Aí você abraça o policial e vai junto com ele, mesmo ele sendo um bobão idiota. Excelente, excelente. Capirogésica, você agora. Bom, eu acho que eu também vou recomendar 2 que tem na Netflix, ou pelo menos que tinham antes, até esses dias pra trás. A Netflix sempre tira filme, eu nunca sei quando. Sob a Sombra, que é um filme
que conta a história de uma mãe. É um filme de um diretor árabe, que agora eu não vou conseguir falar o nome dele, eu peço desculpas. Mas em inglês o nome dele é Under the Shadow. E ele fala sobre os anos 80 no Teherã, que teve a guerra e etc. E essa mãe tá tentando lidar com a vida dela, que antes ela ia pra faculdade, agora ela não pode mais, porque teve toda a revolução no Irã. E ela tem uma filha e ela tem que cuidar dessa filha, só que a filha dela começa a ver antigos demônios tradicionais árabes, que são os djinns. Caralho, que foda. Sim, é incrível, é um ótimo filme. Maravilhoso. E ele trata da maternidade de uma forma muito interessante. Ele também é mais ou menos como o Babadook em questão da maternidade e tal, que ela fica um pouco perdida ali no que ela tá fazendo, como lidar com a vida dela agora, que tudo tá destroçado, o mundo tá um caos, né? O mundo dela ali no Teherã. E eu queria recomendar também A Enviada do Mal, que tem 2 nomes em inglês, February e The Black Coat's Daughter, não lembro exatamente, mas é do Oz Perkins. Tem a Kiernan Shipka e a Emma Roberts. E as duas, elas... É um filme muito estranho, que você não consegue entender pra onde ele tá indo até ele chegar onde ele quer chegar. Na verdade, eu assisti ele umas 3, 4 vezes, e aí eu comecei a falar, nossa, ok, tá bom. E eu gostei muito dele. Se eu falar mais sobre esse filme, ele vai acabar, tipo, perdendo completamente a ideia, porque são 2 histórias acontecendo ao mesmo tempo, só que elas estão unidas de alguma forma. E sério, vai por conta e risco e tenta assistir, porque é uma loucura grande. Mas é um ótimo filme. E as duas estão ótimas também. Eu acho que é um dos melhores trabalhos da Kiernan, até chegar a Sabrina, talvez. Só falando sobre A Sombra do Medo, ele é um filme que me impactou muito, porque como a protagonista é uma mulher dentro daquele contexto social, aquele contexto religioso e tal, fiquei muito chocado com alguns momentos da história, onde, por exemplo, ela é formada em medicina, né? Só que ela é impedida de exercer a medicina, né? Por um detalhe político. E ela também não consegue sair na rua para pedir ajuda, porque ela não tá usando turbante, escondendo o rosto. Então, são várias coisas, tipo, que vão, sabe, minando você, vão tirando, assim, a sua esperança, porque você vê que é uma religião, uma sociedade extremamente machista e limitadora e, tipo, não deixa a mulher exercer o seu potencial enquanto ela precisa, né? Enquanto ela tem que fazer isso, enquanto ela tem que prover a família, tem que cuidar da filha e lidar com essa coisa toda que tá acontecendo. Que o marido dela não tá em casa também, né? Ela tem que cuidar de todas as questões da filha, dela mesmo, de bomba caindo, sabe, no terraço do prédio dela. Então, são coisas muito... É um filme, é um dos meus preferidos dessa década, mesmo assim. É um que sempre tá nas minhas listas em qualquer coisa que eu faça. Então, é um dos meus preferidos. Eu me lembrei de um outro que eu gostei bastante também, que fala que tem também uma protagonista mulher, que esse também você não pode contar nada, você tem que assistir o filme, que é um que chama Os Olhos da Minha Mãe. Eu acho que em inglês é literalmente The Eyes of My Mother. Gente... Sim, ele é maravilhoso. Se vocês tiverem... Esse aqui eu também vi por locais não autorizados. Alternativos, mas existem, assim, é uma qualidade maravilhosa. O filme, inclusive, ele é bonito visualmente. Ele Sim. é muito bonito. E eu lembro que quando acabou esse filme e, tipo, pipocou o crédito, eu fiquei meio parada, assim, na frente do computador. Eu provavelmente estava com a boca aberta. Falei assim, caralho, o que eu faço da minha vida agora? Como é que eu continuo depois disso? Eu tive que tomar água, dar uma volta. Ele é um filme muito, muito bom. Eu também gosto muito dele. Bem, é difícil, né, escolher só 2 filmes, até porque a gente tá o programa tentando definir pelo menos características do termo. Mas ainda assim, eu fiquei pensando aqui em quais filmes que eu poderia indicar. Eu não sei se eles são mainstream ou não, eu não acompanho, assim, notícias, mercado de cinema pós-horror e nem cinema independente. Eu só consumo como uma espectadora mesmo em casa, sem acompanhar isso. Então eu não sei até que ponto eles são tão famosos ou não. Um deles é o Dark Song, de Liam Gavin. Ele é de 2016, ele é novo também, relativamente novo. Ele tem bastante pontos característicos que nós comentamos aqui, que poderiam chegar a uma definição de pós-horror, de ter um mistério, não ter jump scare, não ter fillers também, de ter uma narrativa e uma produção um pouco mais lenta e mais envolvente com o espectador. Então, Dark Song, ela tem tudo isso e ao mesmo tempo ela me surpreendeu.
É que essa surpresa pra eu explicar aqui seria um spoiler, até que ponto eu não sei se é um spoiler ou não, se as pessoas assistirem esse filme e conhecem, mas se não, procurem. É um filme muito legal, eu indico. Um outro filme é O Convite, de 2015, de Karin Kusama. Pra mim, esse é um filme muito pesado no sentido de pós-horror, porque eu sinto muito pós-horror com drama, sabe? Ao mesmo tempo que eu gosto do gênero, também alguns filmes me cansam e me incomodam por me cansar. E O Convite é esse tipo de filme. Ele não é um filme de terror com elementos mais pop, assim, de ter sangue, mortes. Mesmo em alguns filmes de pós-horror a gente vê isso. O Convite não, ele é muito, muito sutil, ele é muito simples, e isso me incomoda demais. Você fica assistindo o filme todo esperando algo acontecer, e este algo nunca acontece, ou você não sabe que momento vai acontecer. Então eu indico O Convite por isso. Ele tem uma produção que te envolve na narrativa, te prende de tal forma a te deixar nervoso, sabe? A te deixar intrigado com o relacionamento dos personagens na história. E é isso, são essas minhas indicações. Excelente. Vamos lá, pra finalizar então, vou ficar aqui por último. Bem, eu tô aqui em dúvida. Bem, de qualquer forma, assim, eu não sei se essas porra aqui são pós-horror, mas pós-horror é tudo que você quiser. Pós-horror tá no teu coração. É isso aí. Você aprendeu, é isso aí. É, barraco, assim que a gente gosta. Porque é isso aí, né? Tipo, porra, você assistiu filme de terror, gostou, entrou no seu coração, então é pós-horror. Porque não tem definição. É isso aí, é qualquer um chega. Vamos lá. Eu vou indicar o Corrente do Mal, It Follows, que tem ou tinha no Netflix, então dá pra assistir facilmente. E assim, eu tô indicando esse primeiro porque pra você que quer entrar nesse mundo do pós-horror, você pode entrar por esse, porque esse eu acho que ele é muito fácil de ser degustado, porque muitos desses filmes mais independentes, como eles trabalham por uma veia muito artística, às vezes eles são muito criptografados, assim. Tu precisa ter um pouco de referência de cinema, então eles são um pouco difíceis de você mergulhar se você quer começar de primeira, quer aprender um pouco e tal. O It Follows, ele tem muito essa pegada do filme de monstro, então ele é muito divertido e ao mesmo tempo, eu já vou dar até a chave pra você criptografar ele aí, tirar a chave de criptográfica dele, que é um filme que ele faz muito uma alusão quanto a DST, né? Que é um monstro que é tipo uma maldição, uma lenda urbana / maldição, que vai sendo passada entre os jovens através da relação sexual. Então você tem um monstro que vai perseguindo a pessoa amaldiçoada, e esse monstro ele é invisível para as outras pessoas e ele não tem uma forma específica. A pessoa, quando enxerga ele, sempre enxerga na forma de uma pessoa qualquer. E é a pior coisa do mundo por causa do suspense, porque é um monstro que ele não corre. Ele é um monstro que ele vem andando. Então você tá na rua, aí de repente tem uma velhinha andando 5 km por hora pra cima de você e tá atravessando a rua. E você pode correr. Só que essa questão, pra você nunca pode parar, porque no momento que você parar, você for dormir, essa porra te pega e vai te matar. Então a ideia é que você tenha que passar através do sexo pro seu amiguinho pra ele pegar a maldição. Só que se ele morrer, a maldição volta pra você. Então, tipo assim, você tem que incentivar essa batata quente aí, muito gostosa aí com seus amigos. Você tem que transar e você tem que incentivar o seu amigo também a ser transão, é isso? Exatamente. E torcer pra ninguém morrer, né? É, exatamente. Mas ninguém falou o que acontece se fizer uma suruba e todo mundo casar ao mesmo tempo. O que acontece, né? E aí, hein? Eita, olha lá. O monstro se mata, né? Porque aí o que vai fazer? Não tem mais. Roleta russa? Como é que ele vai tirar dali? Não tem como. Quem foi o último, não sabe. Mas enfim, ele é um filme que ele é muito divertido. Dá pra você pegar bem ele. E quando você tem essa chavezinha, que você mata assim no meio do filme se você for mais espertinho. Mas se não, eu acho que isso facilita um pouco a sua jornada aí por ele. E que ele é um filme que ele me surpreendeu bastante. Ele brinca bastante com essa questão do gênero de monstro, né? Perseguindo as pessoas e tal. É bem legal. E aí, vamos lá. Eu ia indicar o Border, que eu assisti recentemente. Só que o Border é um filme muito filha da puta. Que ele é um filme... Que filmão. Que filmão. Eu gostei muito. Impactante. Então, cara... Muito impactante. Eu gostei. Ele é um filme que ele me incomoda muito. E tem gente que não assiste filme pra ser incomodado. E é por isso que é legal, porque incomoda para um caralho. Você fica, meu Deus, Tu termina o filme, você tá com a mão na boca assim, tu fala, que porra foi essa? E é basicamente isso. Então é uma não indicação, porque eu vou indicar outra coisa na verdade. Então eu tô meio que roubando o jogo. Então vamos lá. Eu vou indicar um que tá sempre por fora dos filmes aí, das listas de pós-horror. Quase ninguém indica, que é o The Void. Não é o Enter the Void, nem o Into the Void. É apenas The Void. Que pra quem não sabe, acho que a maioria de vocês aí, cabeçudos de terror, já devem ter visto ou sabe o que é. Ele é um filme que brinca... É um filme que ele foi financiado
por crowdfunding, acho que pelo Kickstarter e tal. E ele tem muito essa pegada do trash, do gore, só que não é o gore que me incomoda, é aquele gore que ele é divertido, tipo Planeta Terror. É o gore que é muito exagerado. E ele mexe muito com os efeitos especiais de maquiagem e de animatrônico, ao invés de ser tudo CG, né? E ele é um filme que ele se passa todo em um hospital e lida com esse subgênero da ficção científica / terror, que é o horror cósmico, né? Então ele tem uma pegada bem Lovecraftiana, com os monstros bem loucos e uma galera tentando sobreviver no hospital. Também é um filme super, assim, eu diria que você tem que gostar de filme um pouco mais com essa pegada mais trashzinha de efeito especial, senão você talvez não curta muito. E por ter esse tipo de temática, é muito legal. Então fica aí a recomendação aí pra vocês. Então, gente, poxa, espero todos que vocês tenham gostado desse episódio e tal. Foi um episódio muito mais de debate, assim. Obviamente, todos vocês perceberam que eu estou certo, pós-horror não existe, é tudo que maluquice da cabeça deles. Mas também pode concordar com o outro lado, não tem problema também. Só não baixe mais o Mundo Freak, não. Brincadeiras à parte, gostaria de agradecer muitíssimo a participação dessa equipe incrível que tá aqui comigo. Já vou dar um tempinho pra vocês. Nando, quer fazer um jabex? 1 minuto aí pra você, o microfone é seu. Quem quiser ver mais coisinhas de terror e tal, recomendo você dar uma olhada lá no YouTube, no canal Hora do Terror. A gente fala sobre terror no entretenimento, livro, filme, jogo, série, etc, tal. E é só jogar lá, Hora do Terror. A gente fala dos filmes que estão lançando, a gente avisa quando não vale a pena comprar ingresso, se bem que depois desse corra aí do nós, não sei como é que vai ser isso. E é isso, gente. Quem quiser conhecer, é nós. E pra finalizar, eu vou deixar aí dizendo que pós-terror é sim um termo muito bacana, muito legal, é um subgênero maravilhoso, tá muito bom. E se você não curte mais pós-terror, como eu curto, pau no seu cu. E, por favor, Capirogêstica, faz aí o teu jabex. Bom, gente, se vocês quiserem, assim, um pouco de terror, representação feminina e etc, Fright Like a Girl é onde eu tô escrevendo atualmente, meu sitezinho. Eu também escrevo pro Delirium Nerd, eu estou me adentrando aí no podcast do Ponto G, e é só me procurar por Capirogésica em qualquer rede social, que eu tô em todas as redes sociais aí que vocês podem imaginar. Excelente. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a Ira e a Ju e a toda essa galera que tá nos acompanhando aqui ao vivo e a você que tá escutando aqui o podcast. Então, é isso. Gostaria de agradecer e lembrá-los que não olhe para trás, porque tem um monstro da gonorreia te perseguindo. Cuidado. Ah, que horror! Isso é literalmente um horror! mundofreak.com.br